Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Vicente de Paulo. Estamos aqui nesta noite reunidos com muita alegria, trazendo logo mais a nossa querida irmã Carla Júlia, que todos conhecem, que já acompanharam nas lives e viram assim que ela traz uns temas, umas propostas de palestras bem interessantes. É uma alegria muito grande recebê-la aqui. Gostaria de lembrar apenas a vocês, quem trouxe a sua água para fluidificar, não esqueça de no final da reunião pegar a água, ela está ali, logo no balcãozinho. Da outra vez esqueceram aí já a água, né? E a água realmente, se ela passar um tempo aqui, ela é descartada. Então vamos esquecer, a gente trouxe a água, o nosso remédio, tem que levar para casa para beber, tá certo? Então vamos lembrar que às vezes a gente sai e acaba esquecendo. Então é com muita alegria que a gente inicia essa noite. Vou fazer a prece de abertura e em seguida eu vou passar a palavra para a nossa palestrante de hoje, Carla Júlia, que veio do Centro Espírita Manuel Quintana. Então vamos lá, convido todos vocês, nesse momento, a entrarem na sintonia da prece, a se concentrarem. Nesse momento também, façam suas rogativas por quem vocês querem, por vocês, pela família, pelos amigos. Elevem esse pensamento, porque nesse momento, aqui nessa casa de oração e trabalho, além de toda a equipe espiritual que coordena, temos nossos guias e mentores espirituais, e que sejam levados para onde for necessário essa oração. Então vamos se concentrar. A concentração é muito importante nessa hora, para que a gente possa entrar nessa vibração. Querido Jesus, Mestre amado, irmão amoroso e bom, estamos aqui nesta noite reunidos em teu santo nome, rogando por todas as pessoas que nesse momento encontram-se enfermas, enfermas do corpo, enfermas da alma. Visita cada cantinho deste planeta, onde alguém esteja neste momento precisando do teu amparo, da tua luz. Faça-se presente. Pedimos também por nossos irmãos do nosso estado de Pernambuco, que encontra-se sofrendo em virtude dos acontecimentos dos últimos dias, das enchentes, dos deslizamentos, onde perderam suas casas, parentes e amigos. Dai consolo a todos esses, ó Pai. E assim, com esta rogativa, iniciamos mais um trabalho da Casa de Vicente de Paulo, na certeza do teu amor por todos nós. Que assim seja. Com essa prece, agora eu passo a palavra para a nossa querida irmã Carla Júlia. Pode vir para cá, certo? Passar a palavra para ela, né? Agora o microfone. E agora vamos aproveitar tudo que ela trouxe para a gente nesta noite. Seja bem-vinda. Muito boa noite a todos. Este tema, superando traumas, é um tema bastante atual. Muitos de nós trazemos dores emocionais e não sabemos como lidar com essas dores emocionais. Claro que nós adquirimos essas dores emocionais ao longo da vida.
E essas dores emocionais, elas ficam registradas no inconsciente. Quando nós menos esperamos, elas vêm à tona. Então nós temos que cuidar da nossa saúde mental e emocional. Claro que também espiritual. Por isso que se diz que é importante nós sabermos quem somos nós. Sabermos nossos limites, nossas dificuldades, nossas necessidades e trabalharmos sobre a nossa personalidade. Essa personalidade não é algo que esteja acabado. Você está sempre reconstruindo essa personalidade. Então, o adulto hoje traumatizado não nasceu traumatizado. Ele nasceu com a bendita oportunidade do esquecimento. E nesse esquecimento transitório desta identidade que se construiu através de diversas reencarnações, todos os dias ele teve e tem uma página em branco para escrever no seu livro da vida. Esse livro da vida é absolutamente individual, não existe uma história igual a outra história, são histórias absolutamente distintas entre si. Por isso que é muito difícil nós compararmos uma pessoa a outra pessoa. Não tem como haver a comparação, porque são experiências de vida distintas entre estas duas pessoas. Então, o que é possível ser feito numa memória traumatizada? Como se adquire um trauma? É o que a gente vai apresentar na noite de hoje. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui um pensamento de Deepak Chopra, em que ele nos fala que se nós quisermos saber quem nós somos hoje, basta olhar o que nós pensamos ontem. Então, você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre dos seus pensamentos ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje. Então ele nos menciona que nós somos a única raça biológica do planeta Terra capaz de alterar a sua própria biologia através do pensamento. Então o pensamento é uma força poderosíssima, o poder mental. Através do meu pensamento eu me impregno de emoções, porque para cada pensamento existe uma emoção correspondente e equivalente. Nós emitimos entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento, ninguém deixa de pensar. Agora, que qualidade de pensamentos nos identifica? Eu gostaria de ter uma saúde mental, mas como ter uma saúde mental com péssimos pensamentos? Como direcionar esses pensamentos? Nem todo pensamento nos convém. Então, do jeito que nós escolhemos nossas roupas, escolhemos tantas outras coisas no dia a dia, nós deveríamos também nos disciplinar no campo mental, selecionando os pensamentos que nos convêm dentre aqueles que não nos convêm. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui um pensamento de Joana de Ângeles que diz respeito a esse tema de trauma. O homem amargurado que se faz vítima dos conflitos deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. As suas propostas para amanhã começam agora, não aguardando que o tempo chegue, porque é Ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. Então vejam, ela menciona que há necessidade da despreocupação desses traumas que estão registrados. Essa despreocupação diz respeito
a não fixação mental. Muitos de nós vivenciamos fixações mentais. E a fixação mental geralmente ocorre com situações traumáticas, situações que nos impactaram profundamente, negativamente. É mais fácil nós nos lembrarmos dos momentos que foram impactantes, que nos lesaram emocionalmente, do que os momentos felizes. Por que ocorre isso? O cérebro, ele tem uma função básica no organismo. Qual a função do cérebro? Manter a nossa sobrevivência. Essa fantástica máquina biocomputacional que garante a nossa vida aqui na Terra. Então o cérebro, ele registra, sobretudo, todos os fatores que nos colocaram em risco a própria sobrevivência. Então é muito mais fácil eu me lembrar de situações traumáticas, situações dolorosas, situações que ficaram impregnadas no meu inconsciente, do que me recordar dos momentos felizes. Então o cérebro sinaliza que eu devo dar mais atenção a toda e qualquer situação que coloque em risco a minha sobrevivência, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista material. Então é claro que todos nós trazemos memórias, e essas memórias são geradas todos os dias da nossa vida, até o final desta existência aqui na Terra. Mas que tipo de memórias nós estamos registrando nesta fantástica máquina biocomputacional que é o nosso cérebro? Eu gero memórias todos os dias, com novos acontecimentos, novas situações, novas conversações, atitudes comportamentais que eu vivencio diariamente, e isso está sendo armazenado. Ora, se eu tenho o poder de armazenar toda e qualquer memória, isso quer dizer que as memórias negativas ou memórias traumáticas não vão ser deletadas da minha máquina biocomputacional, que é o chamado cérebro. Eu preciso agora vivenciar boas memórias, momentos felizes, momentos alegres, momentos prazerosos, para que o somatório de memórias positivas se sobreponha às memórias negativas. E nós sabemos que nem sempre acontece isso. Então, aprender a gerar o bem-estar é uma necessidade de equilíbrio mental, emocional, espiritual e perispiritual. Então, quando Joana de Ângeles nos fala que nós temos que nos despreocupar das ocorrências traumáticas, é no sentido de não gerarmos fixações mentais. E nessas fixações mentais, nós estamos ruminando memórias que geram emoções de desequilíbrio. E aqui eu queria fazer um parêntese que as nossas emoções básicas, raiva, tristeza, medo, alegria, afeto, elas existem para garantir a nossa sobrevivência. A princípio nem são positivas nem negativas. Então o medo é necessário porque ele nos coloca em situação de prudência, evitando novos riscos à nossa própria vida. A raiva nos possibilita o enfrentamento de situações que nos desafiam, muitas vezes ao limite. Então a raiva inicialmente, ela não é positiva nem negativa, é uma emoção básica. Sendo emoção básica, é uma emoção necessária. Até aí tudo bem? O tema é profundo, viu? A gente está indo passo a passo, tá certo? Então vejam que nós aprendemos
durante toda a nossa vida. Porém, isso aqui é fruto de um estudo que nós trouxemos, que foi realizado nos Estados Unidos, em que nos fala que nós aprendemos 10%, a nossa capacidade de aprendizado cerebral é 10% na leitura, 20% na escuta, ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com os outros, 80% fazendo na ação concreta e 95% ensinando os outros. Então veja que o grau de aprendizagem vai evoluindo, se intensificando à medida que você não apenas lê, escuta e fala, mas você internaliza através da ação. Então, aqueles que fazem uso da palavra em público, geralmente são os que mais aprendem, ou deveria ser assim, tá certo? Pode passar, por favor. Então, o trauma é uma palavra que diz respeito a uma ferida emocional. É uma palavra que vem do grego e ela deixa uma cicatriz, ela gera uma sobrecarga de emoção. E geralmente é uma sobrecarga de emoção que gera danos emocionais. Ninguém se traumatiza porque quer se traumatizar. Geralmente são estímulos externos que nos afetam internamente. Veja, isso é muito interessante de nós aprendermos. Estímulos externos que nos impactam internamente, ok? Então, trauma é um dano emocional. Se é um dano emocional, você está lesado emocionalmente. E essa ferida emocional não cicatrizou dentro de você. Se ela está aberta, a qualquer momento ela vai vir à tona novamente. Exemplo, quando nós passamos pela experiência da rejeição. A rejeição é uma das 4 dores universais que o ser humano possa enfrentar. Uma das piores dores universais. Então, se eu vivenciei situações de rejeição na fase infanto-juvenil, isso está registrado no meu inconsciente, e agora como adulta passo por novas experiências de rejeição, a ferida não está aberta? E ela se intensifica cada vez mais. Então, lidar com adultos traumatizados requer um olhar diferenciado. Uma pessoa traumatizada é aquela que precisa de ajuda espiritual e psicológica. Muitas vezes ela não consegue cicatrizar essa ferida por ela própria, com os recursos que ela tem. E aí você vê que a interpretação dos fatos depende do olhar daquele que interpreta. Ou seja, um determinado acontecimento me impacta 20%, outra pessoa impacta 70%, 80%. Porque ela já tem um somatório de experiências traumatizantes. Compreendem? Então você não pode recriminar alguém que se fragiliza profundamente diante de uma situação de rejeição. Ela está impregnada no inconsciente dela. E essa dor emocional, ela grita dentro dela. É uma dor que só quem sabe é quem vivencia. Porque a rejeição é altamente dolorosa. Normalmente a rejeição, ela anda de mãos dadas com a exclusão afetiva.
E infelizmente a nossa sociedade se especializou e vem se especializando na exclusão afetiva. É muito mais fácil eu abandonar, excluir, do que incluir afetivamente alguém no meu sistema afetivo como um todo. Daí porque nossas relações são tão vulneráveis. E por que não dizer, estão na superficialidade da capacidade de suportar novas dores. O mecanismo de defesa nosso é muito intensificado. E não deveria ser assim. Imaginem vocês que uma máquina de lavar roupa deveria ser utilizada 1 hora, no máximo 2 por dia. Eu estou agora no piloto automático com a máquina de lavar roupa 24 horas por dia. Uma pessoa traumatizada, ela tem um mecanismo de defesa extremamente intensificado. E não é porque ela queira. O cérebro faz a leitura da necessidade de proteção para que ela não repita novas experiências dolorosas. Então intensificam-se as memórias dolorosas para, a nível de prevenção, não haver a recapitulação das mesmas experiências dolorosas. Pode passar, por favor. Então nós temos marcas que aparecem no nosso cérebro, e essas experiências negativas, quando são acionadas através das memórias, geram que emoções equivalentes. Então, para cada pensamento há uma emoção correspondente. Não é a emoção que gera o pensamento, é o pensamento que gera a emoção equivalente. Então, sabendo disso, pode passar, por favor? Nós precisaríamos compreender que essa memória traumática, ela altera o equilíbrio psicológico, biológico e social do indivíduo, tá certo? Matizando suas futuras experiências com desenvolvimento dificultoso de processos cognitivos. Observem, pessoas traumatizadas tendem a recapitular situações traumatizantes. E são pessoas de difícil convivência, porque estão lesadas emocionalmente. E uma vez lesadas emocionalmente, há alteração do equilíbrio psicológico, social deste indivíduo. Então, a lembrança de episódios pode disparar formação de padrões defensivos comportamentais. E aí você não compreende porque fulano de tal é tão agressivo. Você não compreende porque esta pessoa vive no piloto automático se defendendo o tempo todo. Mas isso é um mecanismo de defesa natural, tá certo? Pode passar, por favor. Então, é preciso identificar as causas que geraram esses traumas. Eu consigo identificar as causas dos meus traumas? Eu consigo mergulhar nessa viagem tão profunda que me lesou dores morais muito grandes? Eu consigo entrar em contato com essa dor? Eu posso ter mais de um trauma na minha vida. Então, se eu tenho vários traumas, a minha dor se intensifica e se multiplica. Entrar em contato com essa dor que me dilacera não é fácil. Por isso que não é fácil você interpenetrar uma alma humana. Porque para interpenetrar uma alma humana, você tem que entrar em contato com as causas que geraram o padrão comportamental deste ser humano atualmente. E esse padrão comportamental é formado por
pensamentos, emoções, valores, visão de mundo, crenças que ele internalizou com as suas experiências, as mais diversas, nesta trajetória reencarnatória. Então, crenças limitantes são resultado de experiências que lhe lesaram emocionalmente. Exemplo, uma crença limitante é: jamais serei feliz. Jamais serei bem-sucedida financeiramente. Não tenho competência para ocupar um cargo. Não acredito que eu sou amada, que eu mereço ser amada. São exemplos inúmeros de crenças que nós absorvemos no contato com os diversos grupos com os quais nós convivemos nesta atual encarnação. Vejam, nós estamos analisando esta encarnação. Que dirá se nós fôssemos mergulhar no conjunto de diversas reencarnações nas quais nós vivenciamos as mais diversas experiências, nem sempre exitosas. Então, indivíduos que trazem dentro de si complexos de inferioridade, indivíduos que se comparam o tempo todo com outras pessoas, indivíduos inseguros, controladores e com determinadas características de personalidade, vá internalizar, vá investigar as causas dessas fragilidades emocionais e de personalidade. E você vai encontrar com muita clareza. Obviamente que esse processo deveria ser conduzido também, sobretudo, por terapeutas especializados na área. Claro que existe a terapia de uma casa espírita, onde vai muito além do processo de investigação de qualquer terapia do ponto de vista material. Mas é necessário nós compreendermos que nem tudo é gerado pelo fator da obsessão. Existem questões da subjetividade humana, e essas questões dizem respeito à trajetória da sua vida, ao estilo de vida, à qualidade das relações que você estabelece com as demais pessoas. Nós estamos vivendo numa sociedade doente, do ponto de vista emocional e moral. As pessoas oscilam nos valores morais com muita facilidade. Estamos mais conectados nas redes sociais do que nas redes presenciais. É mais fácil me relacionar numa rede virtual do que o olho no olho com outra pessoa. Cuidado com isso, para que nós não nos tornemos reféns da própria imagem, tá certo? Então, quais são os sintomas emocionais de uma pessoa traumatizada? Vamos ver. Choque, negação, descrença, culpa, sensação que aconteceu algo muito ruim e que você colaborou com esta situação, vergonha, situação de abusos físicos, sexuais, medo de barulhos, enfim, isso é toda uma sintomatologia emocional. E nós encontramos muitas pessoas que se enquadram nesta sintomatologia. Sintomas físicos de uma pessoa traumatizada: tremores, batimento cardíaco, sudorese, sintomas de ansiedade, confusão mental, insônia, dificuldade de concentração, pesadelo, fadiga, paranoia. Então, neste período da pandemia, houve uma intensificação do adoecimento mental das pessoas. E essa intensificação do adoecimento mental pelo isolamento,
por um distanciamento do convívio de diversos grupos, fez com que muitas pessoas adquirissem transtornos mentais, os mais diversos, os mais variados, desde a TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão e por aí vai. Então nós estamos hoje lidando com uma sociedade com muito adoecimento mental, sem falar das questões socioeconômicas decorrentes da intensificação da própria pandemia do Covid. Não está sendo fácil, nem só para as casas espíritas, mas também para o convívio em sociedade. O teor da violência se generaliza cada vez mais. Existe violência psicológica, violência emocional, violência física, violência verbal, violência patrimonial. Há diversos tipos de violência. E será que eu estou sendo instrumento também da violência? Qual a qualidade dos meus pensamentos? Por que eu não consigo dormir? Insônia é um transtorno mental. É um transtorno mental grave, que coloca em risco a qualidade da sua vida. Então vejam que nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Toda lesão no perispírito, que é o envoltório semimaterial do espírito, vai trazer repercussões, a somatização no corpo material. E isso é gerado pelo pensamento, pelas ideias, pelas emoções, pela visão de mundo, como eu ajo, reajo aos acontecimentos. Então o problema não é só o que me acontece, é como eu interpreto o acontecimento. Minha interpretação é o que vai agregar valor ao acontecimento, transformando-o num acontecimento positivo ou negativo. E isso é o campo da subjetividade, o que eu sinto, o que eu acho, como eu vejo, como eu interpreto, como eu analiso, como eu me expresso, como eu me enfrento, como é que eu enfrento esse acontecimento, como eu me relaciono com as pessoas, qual a qualidade das minhas relações com essas pessoas e por aí vai. Pode passar. Causas. O que pode gerar um trauma na vida nossa? São diversos os motivos, diversas as causas, não é? Acidentes, assaltos, sequestros, perdas. Perda em qualquer sentido, desde que seja uma perda que nos afete emocionalmente, financeiramente, materialmente. E essa perda pode ser um rompimento de um relacionamento, pode ser a perda de um emprego, a perda de uma casa, a perda de um automóvel, a perda de entes queridos, não é? A perda da nossa juventude, a perda da nossa saúde, da nossa beleza, o envelhecimento do próprio corpo pode gerar um trauma numa mente mais ou menos vulnerável e assim sucessivamente. Uma decepção, processos de humilhação, de perseguição, de assédios morais vivenciados no ambiente de trabalho, nas organizações, não é? Expectativas frustradas. Quantos de nós tivemos expectativas que foram frustradas na relação com a outra pessoa? Quantos de nós depositamos uma confiança que gerou uma frustração pela deslealdade, pela falta de lealdade e fidelidade à própria amizade? Então nós passamos por diversos traumas na vida, por diversas perdas, não é? Então memórias recorrentes, você sempre se lembra de fatos associados àquelas situações traumáticas, emoções perturbadoras, situações de angústias, mágoas, tristezas, sensação de perigo, apreensão. Você sempre se sente inseguro diante de uma possível situação de ameaça. Tudo isso são gatilhos
mentais que disparam em você qualquer processo de transtorno mental quando se torna muito recorrente. Cuidado com o pensamento. O poder mental é um poder fenomenal. Pode nos curar ou nos matar, nos destruir. Eric Berne nos fala, um psiquiatra norte-americano, que nós temos 4 poderes pessoais: pensar, sentir, falar e agir. 4 poderes pessoais. Esses 4 poderes pessoais, nós desconhecemos a força desses poderes na nossa vida. O meu pensamento desencadeia a emoção desencadeia, dispara através dos neurônios, que são as células do cérebro, toda uma sintomatologia no corpo material. Daqui a pouco eu estou com uma tensão muscular, eu estou com um batimento cardíaco acelerado, sudorese, estou em descontrole, não consigo suportar a própria tensão, o nível de ansiedade, e criso, entro num transtorno de ansiedade generalizada. Pessoal, isso aconteceu com uma amiga nossa, médium, da desobsessão. Transtorno de ansiedade generalizada, precisou ser socorrida. Nenhum de nós está isento, livre de uma situação de transtorno mental. Nós não nascemos com esses transtornos, adquirimos pela predisponibilidade da nossa alma, pelas lesões emocionais que vivenciamos e recapitulamos ao longo da vida, experiências que nos lesam emocionalmente. Então, urge cuidar da sua saúde emocional e mental. Eu não selecionei esse vestido para vestir? Por que eu não seleciono o pensamento que me convém dentre aqueles que não me convêm? De que me adianta eu alimentar e ruminar pensamentos negativos? Nós temos 86.400 segundos no dia. Então, 10 segundos que alguém me disse uma ofensa, eu coloco a perder 86.390 segundos. Vale a pena? Vale a pena? Não vale a pena. Eu agora vou escolher o que eu faço com esta emoção que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo a emoção da raiva, eu vou escolher o que eu faço com a emoção da raiva. Mudo o foco do meu pensamento ou intensifico a própria emoção? Escolha íntima. Nós fazemos escolhas. Lei de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós vamos pensar, o que nós vamos sentir. Então, um fato que me impactou de manhã, eu resolvo não dar a menor atenção a este fato. Ou retiro a lição que o fato gerou na minha vida, mas eu não vou me desequilibrar pelo acontecimento do fato. Escolha sábia. Isso se chama gerenciamento da emoção. Então eu não posso me tornar refém das minhas emoções. Allan Kardec nos ensina que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para domar suas más inclinações. Então eu não posso ser um trem descarrilhado, um trem desgovernado, que não tem autogovernança. Eu preciso administrar minha própria vida. Eu preciso aprender a gerar o bem-estar que eu mereço. Como eu vou gerar um bem-estar? Em primeiro lugar, o pensamento. Selecionar bons pensamentos. Fazer o bem faz bem, pensar no bem proporciona o bem-estar. E a gente vai aprender como fazer isso. Pode passar, por favor. Então, existe o tempo de você chorar, de você extravasar, de você admitir que essa dor está lhe dilacerando, mas você compreende que há uma transitoriedade
do sofrimento. Na transitoriedade do sofrimento, não eternize este sofrimento. Ele vai passar. Chico Xavier diz: tudo passa, tudo passará. O sofrimento vai passar também. E cabe a mim enfrentar o sofrimento da melhor forma possível. Ora, se foram circunstâncias que não dependeram do meu livre-arbítrio e estão acontecendo, eu escolho como vou interpretar estas circunstâncias. Eu escolho, a escolha é minha. Então, cuidado com os pensamentos que nos adoecem emocionalmente. A tristeza, ela existe para ser disparada eventualmente na nossa vida, não no piloto automático 24 horas por dia. Experimente passar 3 meses emitindo a emoção da tristeza e você adoecerá. Você vai começar a sentir problemas nos rins, porque a somatização de emoções que nos desequilibram também trazem repercussões no campo material. Eu sou responsável pelo gerenciamento das minhas emoções. Onde está a minha fé? Ou será apenas uma fé de uma leitura que eu não consigo colocar em prática? Então vejam que na transitoriedade do sofrimento há causas atuais das aflições. E essas causas atuais geralmente são decorrentes da má utilização do livre-arbítrio, do caráter do indivíduo, da forma como ele expressa as suas emoções através de comportamentos. A maior causa das nossas aflições, em sua maioria, deve-se à má utilização do livre-arbítrio. Então, eu não devo ultrapassar o limite do meu livre-arbítrio para proporcionar um prejuízo a quem quer que seja. Me convém, eu desejo, eu quero, eu posso. Eu desejo, eu quero, mas não posso, não devo. Então, dê um freio no seu desejo. Você pode, mas não deve. Sinal vermelho no seu desejo. Essa necessidade que lhe aprisiona, criando dentro de você todo um cenário mental que poderá colocar em risco sua própria existência. Não seja dominado e conduzido pelas paixões. As paixões são necessárias até o momento em que você não se torna refém delas. Então, cuidado com o que você alimenta todos os dias no campo mental. Você já aprendeu a desenvolver a gratidão pelo que você conquistou? Você fala da história da sua vida com alegria ou com tristeza e amargura? Ou com frustrações, com desânimo, com lamentações e reclamações? Tudo é um ponto de vista. Então, há tempo de chorar, extravasar a dor, porém é necessário ultrapassar as causas que estão gerando dor na sua vida. Então, sua governança quer dizer que eu tenho o poder de me curar. Tua fé te curou. Jesus dizia: tua fé te curou. Curou as mazelas espirituais e perispirituais. Então, chega de auto-massacre. Eu não tenho que me flagelar. Eu não tenho que me maltratar e continuar prisioneira dos meus pensamentos. Eu agora vou escolher a direção que eu vou dar a esses pensamentos. Isso exige o quê? Sabedoria, maturidade espiritual. Eu não vou dar atenção àquilo que não deve ser dado atenção. Marco Abud, um psiquiatra da USP, nos ensina que nós não deveríamos passar mais do que 30 minutos pensando nos problemas todos os dias.
Veja, pensar 30 minutos nos problemas é o tempo necessário para o não adoecimento mental. Existem causas que geram aflições na minha vida atual. Quais são as causas? Meu temperamento, meu caráter, a forma como eu me comporto em sociedade. O que vem de externo que me afeta diretamente é a estabilidade emocional. O que vem de fora eu não tenho governança, mas tenho o poder de interpretar a transitoriedade do que vem de fora. Não devo me concentrar nas causas que estão me perturbando. Eu tenho o poder de me estabilizar emocionalmente. Quando eu tinha 22 anos mais ou menos, sempre fui médio de consulta, e o nosso dirigente mediúnico, Ciro da Penha, certo dia no Centelha de Jesus, era o dia de consulta que eu ia dar, eu incorporava para dar a consulta, era presencial isso, e eu cheguei para Dr. Ciro e disse: Dr. Ciro, hoje eu não tenho condições de trabalhar. Ele disse: por quê? Porque eu fiz um atendimento, eu sou assistente social, era plantonista, dei o plantão naquele dia e fiz um atendimento escabroso de um assassinato de um adolescente com o próprio irmão, e aquilo me impregnou mentalmente, ao ponto de eu não ter condições de trabalhar na consulta. E ele disse: Carla, mentalize por 10 minutos as ondas do mar. O que as ondas do mar fazem? Devolve o lixo que foi depositado ali. Mentalize aquelas ondas do mar devolvendo o lixo, para que nada fique dentro de você. Vocês acreditam? 10 minutos foi o suficiente para eu mudar minha frequência vibracional completamente. E eu consegui trabalhar. Foi uma das grandes experiências que eu vivenciei, que me ensinaram o quanto que nós podemos modificar a frequência vibracional dos nossos pensamentos. Então nós temos o poder de escolher que pensamento nos convém e que pensamento não nos convém. Mude o foco do pensamento, mude o foco da sua atenção, desvie sua atenção da negatividade daquele fato que lhe impactou profundamente. Ocupe-se, ocupe a mente com boas ideias, bons pensamentos, boas atividades. Isso vai exigir de você um processo de autodisciplina mental. A autodisciplina mental é uma conquista evolutiva do ser. Eu aprendo a me disciplinar mentalmente, dando um passo após outro passo, e assim sucessivamente. Isso quer dizer que na disciplina mental eu já estou realizando profilaxia dos pensamentos. E eu não me permito mais ser refém de maus pensamentos. Os pensamentos não vão me controlar, sou eu que controlo os meus pensamentos. Imaginem um avião controlando o piloto. Não tem lógica. Eu preciso dominar a minha nave mental. E eu vou desenvolver um processo de atenção. A desatenção nos torna seres negligentes mentalmente. Na negligência mental, eu permito todo e qualquer pensamento vir à minha mente. E o pior, que eu enveredo na ruminação mental. Esta ruminação mental parece um disco quebrado, que você volta a pensar no mesmo pensamento, no mesmo fato, nas mesmas memórias, e você fica absorvido neste ciclo, que é o processo da autoobsessão. E a autoobsessão é uma das piores obsessões que um ser humano pode vivenciar. Porque a obsessão, o que é? Fixação mental. Eu não vou me obsidiar, me recuso.
eu agora vou aprender a gerenciar meus pensamentos, direcionar o foco da minha atenção para coisas belas, positivas, que me acrescentem bem-estar. Imagine que poder fenomenal é você gerar bem-estar para você próprio. Já pensaram nisso? Eu agora descobri que eu posso gerar bem-estar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de escutar música, eu gosto de dançar, eu gosto de assistir um bom filme, eu gosto de organizar a minha casa. Eu vou fazer um checklist de atividades para direcionar o meu poder mental em coisas que geram agradabilidade na minha vida, geram bem-estar. Eu vou escutar palestras, vou fazer uma leitura, vou fazer orações, vou me lembrar do meu guia espiritual, da assistência do mundo espiritual sobre a minha vida. Não vou dar tanto valor às coisas tão desequilibrantes que acontecem muitas vezes e que nos afetam direta ou indiretamente. Nós temos este poder. Isso quer dizer que eu não vou ficar ciente da realidade que está acontecendo no mundo? Não. Mas eu vou aprender a selecionar as informações que me convêm daquelas que não me convêm. Nem toda informação agrega valor à nossa vida. Existe uma síndrome chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é gerado por excesso de informações que aceleram o nosso cérebro demasiadamente. Você fica igual um elástico que esticou ao máximo. Para que tanta informação? Qual o impacto do quantitativo dessas informações para melhorar a sua qualidade de vida? Então pare de ter um péssimo estilo de vida e maus hábitos, tá certo? Cultivar pensamentos de superação, procurar uma ajuda profissional. Então, ao invés de eu estar mentalizando, eu não presto, eu sou desonesta, eu não gosto de mim, não me admiro, não sou confiável, você agora vai usar a sua energia mental de outra forma. Eu me admiro, eu me aceito, eu me perdoo pelas minhas fragilidades e erros. Eu sou um ser eterno, um espírito eterno. A transitoriedade da vida não me impedirá de evoluir espiritualmente. Estou destinada à eternidade, a uma perfeição relativa. Me reencontrarei com os meus entes queridos, se eles já partiram. Então nós não estamos entregues e abandonados à própria sorte. Eu escolho o que eu faço com aquele acontecimento que ocorreu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e que me lesou emocionalmente. Eu agora me recordo deste acontecimento, e a lembrança deste acontecimento não me gera emoções traumatizantes mais. Aí você conseguiu superar o seu trauma. Você é capaz de falar da rejeição, você é capaz de falar do abandono, da traição, da violência psicológica, emocional ou sexual que você foi vítima, e esta lembrança não lhe impacta mais emocionalmente. A memória deste acontecimento. Este poder nós temos. Nós temos. Então, brilhe vossa luz, palavras poderosíssimas do Cristo de Deus. Concordam? Brilhe vossa luz, brilhe a tua fé. Tua fé te curou. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados todos aqueles que são perseguidos em meu nome. Vejam, nós temos um código de ética traçada pelo Cristo de Deus, as bem-aventuranças. Por que eu vou achar que eu estou entregue à própria sorte, se eu sou filha de Deus? Tem 2 Carla Júlia Marcelino no universo? Não. Sou projeto único de Deus. Nosso Pai quer o melhor para nós.
Ele deseja que nós sejamos bem-sucedidos nesta existência. Ele deseja que o planejamento espiritual seja cumprido, que nós sejamos responsáveis pelo cumprimento deste plano espiritual. Minha parcela de responsabilidade é minha responsabilidade, não é do meu guia espiritual, não é culpa de fulano ou beltrano. Então eu vou parar de culpabilizar as pessoas pelo que eu estou sentindo e vou assumir a minha responsabilidade. O erro do outro é do outro, não justifica que em cima do erro eu cometa novos erros. Quem de nós não tem o que chorar? Quem de nós não tem um ponto de arrependimento em algum momento da vida? O que esse passado lhe trouxe como experiência? Aprendizado, maturidade. Então nós somos as crianças que caem e levantam. Bem-aventurados os que têm puro coração. Então isso quer dizer que a alegria deve estar predominando dentro da gente. A alegria, a coragem, a bem-aventurança, da fé, da esperança. A esperança numa vida futura. Eu vou construir a minha trajetória de vida com a ajuda da equipe espiritual, dos benfeitores espirituais. Então, brilhe vossa luz. Brilhe tudo de bom que vocês podem vivenciar nessa vida. E não importa a quantidade de anos que nós venhamos a viver aqui, mas como estamos vivendo. Muita paz a todos.